Vamos falar um pouco sobre técnicas de ensino-aprendizagem e a primeira é a leitura comentada, que consiste na leitura parágrafo por parágrafo de um documento, texto, artigo, fazendo pausas para aprofundar em alguns momentos. A leitura é guiada pelo professor e deve ter a participação da maior parte possível dos estudantes. Essa técnica é muito utilizada na metodologia tradicional, mas há a possibilidade de, modificando um pouco, utilizarmos dentro de uma concepção mais inovadora. Em vez de o professor ser o único a fazer os comentários do material lido, como acontece tradicionalmente, você pode pedir o comentário de outros estudantes e você também intervém quando necessário. Ao aplicar esta técnica, você deve sempre começar introduzindo o material de leitura e, ao final, pedir para que um ou dois estudantes façam comentários e síntese. Avalie bem o tempo que será necessário e o número de alunos e prepare um material compatível com isso. Garanta a participação de todos na leitura ou fazendo momentos de perguntas e respostas. Você já trabalhou com debates em sala de aula? Se sim, já sabe o quanto essa atividade é instigante e motivante para os estudantes. E com o debate dirigido, esta é uma excelente técnica a ser aplicada dentro de uma metodologia inovadora. O objetivo desta técnica é apresentar um conteúdo e colocá-lo em relação com elementos técnicos e com a experiência dos estudantes. No debate dirigido, o professor assume o papel de formulador das perguntas e as fará. E estas devem permitir que os estudantes coloquem em evidência a experiência deles e que os permita correlacionar os conteúdos técnicos e os conteúdos teóricos. O professor faz as perguntas e, diante das diferentes respostas, ele constrói um mural de palavras-chave onde vai anotando as principais ideias que surgem durante o debate. Estas palavras permitirão aos estudantes sintetizar seus conhecimentos ao final, sem contar que, por meio dessas palavras, o professor irá guiar o estudante para as conclusões previstas. Você utiliza a técnica expositiva? Esta é a técnica mais tradicional e a mais antiga, que consiste na apresentação oral de um tema diante de um grupo de estudantes. É utilizada principalmente para expor conteúdos teóricos ou informativos e é aplicável a grupos grandes e pequenos. No geral, o professor se apoia em algum recurso, como materiais audiovisuais, perguntas, exemplos, analogias, etc. Essa técnica é desenvolvida em três fases: a indução, onde o professor apresenta a informação básica para iniciar, o desenvolvimento, onde o professor detalha as informações, findando com a síntese, onde o professor encerra a exposição dando ênfase aos principais aspectos. A recomendação é não usar demasiadamente essa técnica. Escolha em que momento cabe e use apenas para introduzir algum conteúdo ou alguma outra atividade, facilitando a compreensão e o andamento destas, ou ainda para encerrar algum conteúdo ou atividade. Ao usar esta técnica, fique sempre em um lugar visível, de forma que todos os estudantes te vejam, direcione a visão e a voz a todos eles, adeque o tom e o ritmo da voz, para que todo o grupo seja alcançado e se mantenha atento, use linguagem clara e volume adequado. Todos conhecemos a dramatização, técnica na qual se realiza sociodramas ou simulações reproduzindo um problema real. Uma das minhas experiências com dramatizações em sala de aula se deu com uma turma de saúde da criança e do adolescente em um curso técnico em enfermagem. Já ficou definido desde os primeiros dias da disciplina que aquela atividade aconteceria e que, ao longo da disciplina, os estudantes tinham que escolher a temática da dramatização. O assunto tinha que ser relacionado à disciplina, mas não obrigatoriamente aos temas das aulas, até porque os assuntos das aulas tinham uma limitação por conta do tempo. E foi muito produtivo. Os alunos ensinaram sobre temas como abuso infantil, gravidez na adolescência, uso de drogas, simularam entrevistas falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, representaram vários papéis seguindo instruções específicas em um tempo determinado, sempre mostrando um problema real e apontando uma possível conduta ou solução. Você sabe quando é utilizado o método de caso? Este método é quando o professor oferece aos estudantes toda a informação relativa a um caso com o intuito de fazer um estudo detalhado buscando uma solução. Para realizar esta técnica, o estudante precisa ter algum domínio sobre o conteúdo e então ser estimulado a analisar, refletir, avaliar e sugerir soluções para uma determinada situação. Ao contrário do que muitos professores pensam e fazem, o método de caso deve se iniciar com uma apresentação aprofundada do professor quanto ao caso, considerando os objetivos de aprendizagem, o nível dos estudantes e o tempo disponível para o estudo, e não a simples entrega de situações para que os alunos avaliem sozinhos e tragam as soluções. A ideia é, após essa apresentação inicial, o caso ser distribuído entre os estudantes, seguido de análise em conjunto, cujas ideias devem ser anotadas, por exemplo, no quadro. A discussão deve ser a todo momento guiada pelo professor, e os estudantes apresentam soluções e o grupo conjunto analisa para chegar a uma resolução.
Recomenda-se que o professor não expresse as suas opiniões, mas guie a discussão, apontando os pontos fracos, fortes, mediando o processo, fazendo perguntas, direcionando ao objetivo, de preferência que os casos sejam reais, nem muito simples, nem muito complexos.